Regra de fé. Meio estabelecido por Nosso Senhor, para dar a conhecer ao mundo a sua doutrina. No capítulo precedente demonstramos que esse meio é o magistério vivo, autêntico, infalível, isto é, a Igreja docente. Demonstramos também que as fontes, onde essa Igreja vai aurir os ensinamentos de Cristo, são a Sagrada Escritura e a tradição. Os protestantes, porém, não concordam conosco. Segundo eles, a única regra de fé é a Bíblia, tal qual é compreendida por cada indivíduo, seja ignorante ou sábio. Portanto, segundo os protestantes, não há tradição, isto é, verdades de fé ensinadas somente de viva voz. Os protestantes afirmam que tudo o que Nosso Senhor ensinou se acha na Bíblia. Eles também afirmam que não há um magistério vivo, infalível, que tenha direito de interpretar a Bíblia e de impor aos outros sua interpretação. Segundo eles, cada qual pode interpretá-la como entender. Vamos refutar essa doutrina. Os protestantes dizem, em primeiro lugar, que o meio, pelo qual podemos conhecer a doutrina de Nosso Senhor é apenas a Bíblia. Respondo: se assim fosse, deveríamos encontrar na Bíblia essa verdade, visto como seria de suma importância conhecê-la. Mas pelo contrário, ninguém até hoje encontrou nem jamais encontrará, porque na Bíblia não existe. Então, esta é uma afirmação sem provas. Se Nosso Senhor pretendesse nos deixar a Bíblia como regra de fé, isto é, como meio para conhecermos a sua doutrina, deveria ter dito aos apóstolos: Ide, escrevei Bíblias para todas as nações. Porém, pelo contrário, Nosso Senhor disse, abre aspas, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fecha aspas. Marcos 16, versículo 15. Não foi, pois, a intenção de Cristo deixar-nos a Bíblia como regra de fé. E confirmou-o também com exemplo. Com efeito, quando Saulo na estrada de Damasco, lhe perguntou, Senhor, que queres tu que eu faça? Nosso Senhor não respondeu, lê a Bíblia, e sim. Abre aspas, levanta-te, entra na cidade e aí te será dito o que deves fazer, fecha aspas. Atos 9, versículo 7. São Paulo falava da mesma forma na sua epístola aos Romanos. Abre aspas, sem fé, é impossível agradar a Deus, fecha aspas. Romanos 10, versículo 14. Mas qual o meio para chegar à fé? A Bíblia? Não. É a pregação dos que foram enviados a pregar. E conclui, abre aspas, logo a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, fecha aspas. Romanos 10, 17. De resto, a própria razão nos diz que Jesus não podia deixar-nos a Bíblia como única regra de fé. De fato, ele quer que todos os homens conheçam e professem a sua doutrina. Mas se para isso fosse necessária a leitura da Bíblia, como poderia então os analfabetos e os que não podem comprar uma Bíblia conhecer e professar a doutrina de Jesus Cristo? Todos estes, e são maior parte do gênero humano, não poderiam ser cristãos. Não digam os protestantes que é bastante para os analfabetos que seus pastores lhes leiam e expliquem a Bíblia. Essas explicações, segundo a doutrina dos protestantes, não passam de opiniões individuais, que não têm autoridade alguma e variam segundo o capricho de cada um. Não são a palavra de Deus, e sim a palavra de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Por isso, repito, se fosse verdade, como dizem os protestantes, que o único meio para chegarmos à fé é a leitura da Bíblia, os analfabetos nunca poderiam ser cristãos. Será possível que Jesus tenha estabelecido este meio para nos dar a conhecer a sua doutrina? Além disso, se a Bíblia fosse a única regra de fé, como poderíamos conhecer com certeza qual é o verdadeiro sentido das passagens difíceis? Por exemplo, quantas palavras, com que Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia, a Igreja Católica dá uma explicação, e as seitas protestantes dão, pelo menos 200, cada uma sustentando que a sua é verdadeira. Agora quem é que tem razão? Pela Bíblia é impossível resolver a questão, pois a Bíblia muda e a ninguém diz. Tu enxergas o verdadeiro sentido de minhas palavras e todos os outros estão no erro. Portanto, se a Bíblia fosse a única regra de fé, não poderíamos conhecer com certeza o verdadeiro sentido das passagens difíceis dela. Mas Jesus quer que conheçamos com certeza toda a sua doutrina, todas as verdades que ele ensinou, tanto as fáceis, como as difíceis. É impossível, pois que nos tenham deixado a Bíblia como regra de fé. Mas Jesus quer que conheçamos com certeza toda a sua doutrina, todas as verdades que ele ensinou, tanto as fáceis, como as difíceis. É impossível, pois que nos tenham deixado a Bíblia como regra de fé. Mas quais são as razões que alegam para provar essa afirmação? Ouçamos e vejamos quanto valem.
São Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz que, abre aspas, todas as escrituras são úteis e que elas podem instruir para a salvação, fecha aspas. Resposta: se o referido texto dissesse que a escritura só torna o homem instruído em todas as coisas necessárias para a salvação, então sim, a objeção seria irrefutável. Mas dizendo simplesmente que todas as escrituras são úteis e que elas podem instruir para a salvação, não exclui que a tradição seja da mesma forma. Então os protestantes citam a fala de Nosso Senhor, abre aspas, e vós também, porque transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição, fecha aspas. São Mateus 15, versículo 3, 24. Abre aspas. Anulando assim a palavra de Deus por uma tradição, que tendes transmitido de uns aos outros, fecha aspas. São Marcos 7, versículo 13. Os referidos textos nada provam contra a tradição católica, pois Jesus rejeita as doutrinas e os mandamentos que vêm dos homens, que são feitos pelos homens, sem que tivessem autoridade para fazê-los. Ora, pelo contrário, a tradição para a qual apela a Igreja Católica e que ela reconhece como segunda fonte de verdade revelada, não contém doutrinas e mandamentos que vêm dos homens, mas do próprio Deus. Pois a tradição no sentido católico é certas verdades reveladas que Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram de viva voz e não por escrito e que, por isso mesmo, não se acham na Bíblia. Mas os protestantes argumentam com estes versículos. Deuteronômio 4, versículo 2. Abre aspas. Não acrescenteis nada ao que vos digo, fecha aspas. Apocalipse 22, versículo 18. Abre aspas. Se alguém acrescentar uma palavra a estas coisas, que Deus faça cair sobre ele os flagelos descritos nesse livro, fecha aspas. Gálatas 1, versículo 8. Abre aspas. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um evangelho diferente do que vos anunciamos, que seja anátema, fecha aspas. Esses textos, porém, nada provam contra a tradição, afirmam somente que a Divina Escritura não deve ser adulterada. Como estas, assim também são as outras razões que os protestantes alegam contra a tradição, razões nada valem em si mesmas, e por isso bem podemos dizer que é outra afirmação gratuita dos protestantes o não existir a tradição. Afirmação gratuita? Não só, mas também afirmação contrária à realidade. Se fosse verdade que tudo que Jesus e os apóstolos ensinaram se acha na Bíblia e que, consequentemente, não existe tradição, na Bíblia deveríamos encontrar quantos e quais são os livros inspirados, pois são ambas verdades reveladas. Porém, na Bíblia não existe uma definição dos livros que devem compor a Escritura. São Pedro, em sua segunda epístola, versículo 19, depois de ter recomendado a leitura e a meditação da Sagrada Escritura, acrescenta logo que ninguém deve ter a pretensão de a interpretar por autoridade própria. Tendo a Deus por autor, só Deus pode explicar o seu verdadeiro sentido. De que maneira Deus explica a Bíblia? Por meio de sua Igreja, como provamos na tese católica, no vídeo anterior. O que é confirmado também pelo exemplo que lemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Os judeus e os habitantes da Antioquia, confiando-se na sua própria razão, julgavam a circuncisão necessária. Saulo e Barnabé pensavam de outro modo. Então, eles apelaram para o livre exame, ou para a Bíblia interpretada por particulares. Não. Enviaram uma deputação, com Saulo e Barnabé, para consultar os pastores da igreja em Jerusalém e estes decidiram a questão sob a inspiração do Espírito Santo. Mas não é preciso acrescentar argumentos, para provar que os protestantes não têm razão em sustentar que cada qual tem o direito de explicar a Bíblia como entender. O próprio bom senso repele esse absurdo. Se um código de leis humanas deve ter quem tenha autoridade de interpretar, quanto mais as leis de Deus. Vejamos, então, alguns disparates que se cometeram, usando como pretexto a livre interpretação da Bíblia. Os anabatistas de Münster, e depois deles muitos outros, das palavras do Senhor, crescei e multiplicai-vos, tiraram como conclusão necessária a legitimidade da poligamia. Foi baseado, não sei em que passagem da Bíblia, que Lutero permitiu a Filipe de Essen ter duas mulheres ao mesmo tempo. Foi baseado, não sei em que passagem da Bíblia, que Lutero permitiu a Filipe de Essen ter duas mulheres ao mesmo tempo. E, para dizermos tudo numa palavra, não há crime e abominação que não tenha encontrado sua pretendida justificação em qualquer texto da Bíblia interpretado pelo espírito privado, fora da autoridade tutelar da Igreja Católica. Façamos aqui ponto e seja essa nossa conclusão. A única regra de fé não é a Bíblia, interpretada como cada qual entender. A única regra de fé é o magistério da Igreja, e as fontes, onde ela vai obter os ensinamentos de Jesus, são a Bíblia e a tradição.
Felizes os que seguem esta doutrina.